Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Vai estar
Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você nesta tarde. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da Igreja DJL, a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana, e para mim é uma honra, uma grande alegria estar com você nessa tarde. E como a gente não gosta de andar sozinho, eu me faço acompanhar aqui por um grande amigo, outro apresentador aqui do nosso programa, que vai se apresentar e lhe mandar a sua saudação, ok? Amém, glória a Deus, pastor Davi. Para mim também é uma honra imensa estar aqui fazendo parte dessa programação hoje, Crescendo no Conhecimento de Cristo. Mandar já uma paz aí para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. E hoje o programa promete muita bênção para quem está nos ouvindo, pastor Davi. É isso aí, irmão Hugo. A paz do Senhor, que Deus abençoe, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos aqui para essa programação toda especial. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020, irmão Hugo. Estamos caminhando para o finalzinho do ano. Que bênção, daqui a pouco o Natalzão chegando aí também, pastor Davi. Muita gente aí já comemorando, já perto de comemorar, né? E igual você falou, o ano novo já está quase chegando e vai ser bênção demais. Mais um ano aí abençoado para nossas vidas. É isso aí, irmão Hugo. E o nosso programa vai ao ar aqui toda quarta-feira, a partir das 16 horas até as 18 horas, pela rádio Fonte Vida, 87,5. E também estamos aí ao vivo pelo site da rádio, www.fontevida.com.br. E como não deixaria de ser, né? A gente sempre faz isso. Nós também estamos aí ao vivo pela nossa live no Facebook, né, irmão Hugo? Facebook, né, pastor Davi? Estamos pela página pastor Davi Alencar Santana, é isso? Isso. Nós estamos Então, meus amados, entra lá no Facebook, clica lá, Davi Alencar Santana, não tem o tracinho da ADJL? Não, é só no canal do YouTube. Então, vamos lá. Davi Alencar Santana, só entrar lá no Facebook e vai estar nossas imagens ao vivo. E vai ser bênção demais para nós. É isso aí, você pode curtir, comentar, pode aí fazer o compartilhamento da live e assim outras pessoas da sua rede de amigos aí será abençoada. Terminando o programa aqui, o que a gente faz? A gente pega essa programação abençoada e abençoadora e a gente joga lá também no YouTube, no nosso canal no YouTube. Se você quiser acompanhar o pastor Davi lá no YouTube, é só colocar Davi Alencar Santana, tracinho ADJL, estamos lá com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Hoje a edição de número 46, já está postado lá todos os outros 45 programas para sua edificação espiritual. Mas não é só o meu programa que está lá, também tem um outro programa muito abençoado. Eita, maravilha. Que é o programa Shekinah. Fala, irmão Hugo, aí do programa Shekinah. Esse eu conheço bem, pastor Davi. Programa Shekinah que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, com eu, pastor Davi Alencar Santana e o nosso querido pastor José Mauro, né, que está lá nos assistindo hoje, prestigiando. Entra lá no canal do pastor Davi Alencar, vai estar também todo o programa Shekinah, vai ter pregações, tem ministrações, tem palestra, tem tudo. Pastor Davi, a gente sempre fala aqui no programa, né, quem quiser aprender, pode ir no canal que tem bastante conteúdo, não tem, pastor Davi? É isso aí. E ó, tem um conteúdo fresquinho lá, nós fizemos foram 3 semanas, mas foram 6 trabalhos, porque foi na sexta e no domingo, chamado Aviva DJL. Foi um trabalho de busca do Espírito Santo. Lá estiveram 6 homens de Deus ministrando a palavra do Senhor, e os 6 cultos estão todos lá, postados numa playlist só com o nome Aviva DJL. Lá também estão os cantores que estiveram presentes. Foi uma benção. O Hugo esteve lá no fechamento, né, Hugo? Verdade, benção pura. Falei até ontem aqui no programa Shekinah. Estive no última apresentação lá do nosso querido presbítero Ademilson da Rocha. Benção pura, palavra de Deus ali, abençoado, né, pastor Davi? E o tema, né, que o pastor Davi escolheu para esse Aviva DJL, abençoado, Efésios 5,18, não é isso, pastor Davi? Isso aí. Avivamento mesmo, e o pastor Ademilson trouxe uma palavra de conhecimento mesmo ali, eu saí dali avivado mesmo, pastor Davi. Eu creio que em 2021, olha, vai ser bênção mesmo, porque depois de uma palavra daquela, Deus falou profundamente, não tem conosco, para ninguém, né? E outra coisa, nós estamos abrindo um canal, já tem algumas semanas, que é o canal exclusivo da igreja. Você coloca lá no YouTube Igreja DJL e todo o trabalho Aviva DJL também já está lá.
Dentro em breve o nosso programa também Crescendo no Conhecimento de Cristo, e o programa Shekinah também estará lá. Eu quero agradecer a Emily, que tem tomado conta do nosso canal lá e tem feito um trabalho esplêndido nas nossas redes sociais, no Instagram e também agora no YouTube. Que Deus abençoe a Emily aí pela sua cooperação, ajuda e contribuição para o nosso trabalho, amém? Então nós estamos também com o nosso, como eu já disse, no YouTube, e além do YouTube nós temos o nosso WhatsApp. Você pode ligar no número 96252 3322 e deixar uma mensagem especial pra gente. Se quiser mandar uma mensagem aí de Natal ou de desejo de Ano Novo, né, irmão? Verdade, verdade. A gente vai colocar no ar facinho, aqui. Hein? Facinho, hein? 96252 3322. Deixa lá sua mensagem, o que você espera aí pra 2021, mensagem de Ano Novo, de Natal. Natal tá chegando, né, pastor Davi? Exatamente. Muita gente aí querendo mandar mensagem. Manda aí, a gente vai ler no ar aqui, vai ser muito legal. E também tem o telefone da rádio. Passa pra gente aí, irmão Hugo. 4203-4009. Liga lá, fala com a nossa sonoplasta. Ela vai também pegar o seu nome pra oração. Pode ligar pra ela, é bem sapura. Eu vou falar bem devagar, né, pastor Davi? Isso. 4203-4009. Esse é o telefone da Rádio Fonte Vida. E também nós estamos aí em transmissão simultânea pela Rádio Renovo, lá do nosso querido pastor Rogério Silva. Como é que a gente faz com a transmissão aí, querido, para chegar lá? Muito fácil, hein, pastor Davi? Entra lá no aplicativo, você pode baixar em qualquer plataforma dos seus aplicativos, vai no Play Store e baixa lá, aplicativo chamado Zeno, Z-E-N-O. Depois que tiver baixado, pastor Davi, esse aplicativo ele é bem levinho, você vai na barra de pesquisa e coloca Rádio Renovo. Todas as quarta-feiras, a partir das 16 horas, a Rádio Renovo está transmitindo simultaneamente com a gente o Crescendo no Conhecimento de Cristo. E nas terça-feira, programa Shekinah. Mas, pastor Davi, também tem um site, se você quiser entrar no site, que é o www.zeno.fm/Rádio Renovo. Falar bem lentamente, www.zeno.fm/Rádio Renovo. É isso aí, queridos. Então está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Fique conosco até às 18 horas, que vai ser bênção pura. É isso aí, queridos. Este é o programa CCC, Crescendo no Conhecimento de Cristo, na sua edição de número 46. Eu gosto de citar sempre o
texto que é base para o nosso programa, que é 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, onde Pedro nos exorta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, querido, nós vamos orar. O meu coração está cheio de alegria, eu tenho certeza que o do Hugo também. Amém. E nós queremos agradecer pela sua audiência, pela sua presença e pela sua vida. Vamos orar, irmão? Vamos orar, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nesta tarde abençoada, meu Deus. Já creio que o teu Espírito já ronda aqui pela Rádio Fonte Vida, meu Deus. E também para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pelo Facebook, aqueles que estão nos ouvindo pelo site da www.fontevida.com.br. Todos os nossos amigos estão aqui nos assistindo, meu Deus. Oh, meu Deus, eu estou muito alegre por estar aqui mais essa tarde, meu Deus, com o pastor Davi Alencar Santana, aonde nós vamos aprender, meu Deus, um tema muito importante, um tema muito relevante para nossas vidas, meu Deus. Oh, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar conosco nessa tarde, meu Deus, e também possa estar aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, meu Deus. Oh, Pai, vai de encontro, meu Deus, aquele casal, vai de encontro, meu Deus, aquele que está nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, meu Deus, nos presidiários, aqueles que estão dormindo na rua, meu Deus. Sabemos que esse ano não foi um ano muito fácil, meu Deus. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas nós sabemos, meu Deus, que Tu é o Deus da cura, Tu é o Deus do milagre, meu Deus. Vai confortando os corações, Pai, vai alegrando os corações, para que nesse Natal, Senhor, eles tenham um Natal feliz, tenham um Natal com a ceia abençoada, em nome de Jesus, meu Deus. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo na minha vida, meu Deus. Meu Pai. Querido Deus e Pai, concordando com cada palavra que Teu Filho disse aqui, Senhor, nós oramos neste momento, agradecidos porque o Senhor tem nos conduzido no decorrer de todo este ano, Pai. Estamos no penúltimo programa deste ano, mas com o coração cheio de alegria, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido um amigo fiel nas horas mais difíceis da nossa vida, e quando nós não conseguimos caminhar, Pai, o Senhor nos carrega no colo. Eu quero Te agradecer, Senhor querido, por cada ouvinte, por cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, Senhor, pelos aplicativos da rádio. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Quero Te agradecer, Senhor, porque sem eles não haveria motivo e razão para nós estarmos aqui. Quero Te agradecer pela igreja DJL, essa família espiritual que o Senhor nos deu, ó Pai, e que nos sustenta com as mãos levantadas aqui neste programa. Quero Te agradecer pela vida dos companheiros, apresentadores deste programa, Pai. Irmão Hugo, Pastor Mauro, Evangelista Rick e tantas pessoas que já vieram aqui nos abençoar, ó Pai, neste programa. Te agradeço pela nossa sonoplasta, Te agradeço pelo Amilson, pelo seu pai, que são os administradores desta rádio. E peço a Tua bênção sobre todos, Senhor. Nós estamos numa antivéspera de Natal e não poderíamos esquecer, Pai, que vai ser comemorado o nascimento do Teu Filho. Independente da data, Senhor querido, cronológica, escolhemos um dia para render graças ao Senhor, porque Cristo nasceu. E queremos louvar o Teu nome, Pai, e profetizar a vida do Teu Filho sobre a vida daqueles que nos acompanham e que traz para nós, meu Deus, a sua audiência. Em nome de Jesus, abençoe a todos nesta tarde, de forma poderosa, expressiva e profunda, meu Deus. É o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom falar com Deus, né, irmão? Muito bom falar com Deus. Se a gente não falar com Deus, a gente não precisa nem falar com os homens, né, pastor? É verdade. Primeiro a gente fala com Deus, para depois a gente falar aos homens. É verdade. Queridos, falando em gratidão, eu quero pedir para a Sara colocar para nós um post aí, que no próximo domingo nós vamos ter o último culto desse ano na nossa igreja. E eu quero fazer um convite para você. Nós vamos ter um culto chamado, que eu faço todo ano, o último culto do ano, irmão Hugo, eu chamo de culto de gratidão. Porque é um ano que a gente agradece por todo o ano que passou, pelas dificuldades, pelas vitórias, porque tudo nos traz alguma lição prática e boa, não é verdade? E esse é o culto da gratidão, no nosso culto da família do próximo domingo. E nós estaremos agradecendo pelo ano 2020, mas já consagrando de antemão nossa vida e o ano de 2021. Para que da mesma forma que Deus caminhou com a gente durante todo o ano de 2020, Ele possa caminhar conosco em 2021. Eu vou pedir para a Sara colocar a tela cheia aí, e ali nós vamos dar as informações para você. Então,
Próximo domingo, na DJL, nós temos o culto da gratidão. Ele vai começar às 18 horas, é no próximo dia 27 de dezembro, e nós estaremos louvando a Deus, irmão Hugo, por este ano tão difícil, mas que nós estamos chegando no final dele. Tão difícil, pastor Davi, igual o senhor falou aí, mas nós temos que agradecer a Deus. Verdade. Porque a gratidão é uma das melhores coisas que existe na vida de um cidadão. Nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos vivos, que nós estamos aqui com saúde. Nós sabemos, né, pastor Davi, nós respeitamos essas pessoas. Muita gente perdeu seus entes queridos aí no decorrer do ano, mas nós sabemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é eterno. Então venha no culto domingo, culto da gratidão, venha agradecer a Deus pelo que Ele fez por nossas vidas, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. Não é isso, pastor Davi? É isso aí. Então eu vou pedir para a Sara voltar para nós aqui. Então está aí o nosso post e o nosso convite. Se você não tiver para onde ir domingo, a DJL, Rua Capitanias Hereditárias, número 964, lá no Jardim Letícia, nós estamos de braços abertos para te receber e agradecer a Deus pelo ano passado, pelo ano que está se encerrando. Mas nós também temos uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero entregar para a igreja referente a 2021. Então, se você quer ouvir essa palavra, esteja lá com a gente. Deus tem uma palavra para 2021 para você, uma palavra profética para te orientar para o ano vindouro. Verdade, hein, pastor Davi? Deixa eu dar só mais uma. Às vezes as pessoas que estão nas regiões ali do Jardim Capelinha, do Jardim São Luís, ali do Parque Santo Antônio, que não conhece a igreja ADJL, fica ali atrás do cemitério São Luís, um ponto de referência, né, pastor Davi? As pessoas, igual você falou, não vai ter culto no domingo na sua igreja. Vai lá, leva a sua família, é um lugar de família mesmo, vai ser bem recebido. Eu posso falar isso, que eu fui bem recebido na igreja. Eu não faço parte, porque às vezes a pessoa acha que a gente faz parte. Eu não faço parte do ministério do pastor Davi, faço parte do ministério MCD Church ali no Jardim Brasília, mas estive lá no domingo, não teve culto na minha igreja no domingo, teve culto de manhã, né? Eu estava trabalhando, então de noite eu tenho que me alimentar com a palavra de Deus. Então vocês que estão ali por perto, vai lá, faz uma visita, né, pastor Davi? Vai ser bem recebido lá pelo pessoal. A gente tem um ponto de referência muito fácil ali, além do cemitério São Luís, é a base da Guarda Civil Metropolitana. Estamos praticamente em frente. Você saiu da igreja, olhou à direita, você vê a base da Guarda Civil Metropolitana. Então, você é nosso convidado. Culto da gratidão no próximo domingo na DJL a partir das 18 horas. Amém? Pura. Vou pedir para a Sara soltar para a gente aí também já a programação da rádio e a vinheta do nosso programa, ok? E em seguida a gente volta aí com a pergunta do dia e também com o tema de hoje. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. É isso aí, queridos, e essa é a nossa programação. No final do ano agora está um pouquinho mudada. Nós vamos fechar a nossa escola bíblica hoje. Aí sexta-feira, dia 25 e sexta-feira, dia 1º, nós não teremos culto. E nem na próxima quarta-feira, dia 30.
Passou essa semana, a partir do dia 3, nossa programação volta normalmente. Então, todo domingo, toda quarta e toda sexta estamos ali adorando ao Senhor. Hoje nós estamos com uma pergunta muito interessante, irmão Hugo, e é voltado para o nosso trabalho que nós vamos começar hoje, a nossa temática. A pergunta é: qual a importância do Espírito Santo para você? E você já vai entender quando você ficar sabendo o tema de hoje. Então eu peço que você mande pelo WhatsApp um áudio de até 1 minuto e meio e deixe seus comentários pelo Facebook, que nós estaremos passando no ar aqui a sua opinião. Vou pedir para o Hugo passar para a gente mais uma vez o WhatsApp, que é o 96252 3322 96252 3322. É isso aí, obrigado, irmão Hugo. Esse é o número aí para você mandar a sua mensagem e dizer qual a importância do Espírito Santo para você. E agora, o quadro Tema de hoje. Tema de hoje. É isso aí, queridos. E o nosso tema de hoje tem tudo a ver com a pergunta. O tema é: quem é o Espírito Santo? Hoje nós vamos começar mais um passo em mais uma disciplina da nossa teologia sistemática. Nós já falamos sobre bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. Já falamos sobre teologia, que é a doutrina de Deus. Falamos sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo, e agora vamos para a quarta disciplina, que é pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Esses são os módulos da nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, e nós queremos que você aprenda, faça esse curso gratuito conosco, aqui através do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ok? Então, nós vamos aqui começar com a nossa temática. Nós vamos ler aqui 2 textos bíblicos que estão lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 15 ao 18. Eu vou pedir para o irmão Hugo ler, e eu vou ler o outro, capítulo 16, do versículo 7 até o 14, para nós darmos início ao nosso bate-papo, aos nossos comentários, os nossos posicionamentos sobre esse ser tão importante, irmão Hugo, que é o Espírito Santo de Deus. Como é importante, hein? Muito bem. Vamos lá, pastor Davi? Pode começar. João 14, capítulo 14, versículo 15 ao 18, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. E agora João capítulo 16, do 7 ao 14, que nos diz assim: queridos, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Tudo aqui são palavras de Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Amém? Forte isso aqui, hein? Pensa pura, que promessa é essa, hein, que nosso Jesus deixou, hein, pastor Davi? Verdade. Eu enviarei o Consolador, aquele que vai convencer você do pecado. E é interessante assim, eu sempre digo que quando uma pessoa está perto para morrer, aquilo que ela vai falando vai ganhando mais importância, porque são os momentos finais da vida dela, principalmente quando ela sabe que vai partir. E aqui, o capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho segundo escreveu João, são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, irmão Hugo. E entre tantas explicações que ele deu e orientações, ele deixou uma promessa clara. Ele falou assim, ó, se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. E esse é o Espírito Santo de Deus que estará convosco.
Que promessa linda, hein? Promessa abençoada, porque olha só, pastor Davi, o que você acabou de dizer. A promessa de Jesus, a gente tem que confiar, porque ele diz aqui, ó, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. Olha só, é nosso Jesus que vai fazer isso, não é ninguém mais, é Jesus. Então ele teve que ir para o Espírito Santo chegar até nós. É isso aí. Então eu vou pedir para a Sara, já estou aqui selecionando os nossos slides aqui, que a Sara coloque o primeiro slide para a gente começar as ministrações sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante, que é o Espírito Santo de Deus. Olha como ficou bonito lá. Ficou bonito, hein? Com o Espírito Santo ali. Se eu tivesse planejado ali colocar o Espírito Santo atrás da gente, não ficaria tão Verdade, bonito. hein? Pode passar aí, Sara. Deixa na tela cheia aí para a gente ler ali, ó. Então, o que a gente vai falar hoje especificamente? É sobre... pode voltar lá só um minutinho, só para me dar uma pequena explicação desse primeiro slide. Só deixa na tela cheia aí, para os irmãos verem a pomba bem bonita aí, ó. Olha que lindo, hein? Então, nós vamos estudar a partir de hoje, vamos passar alguns programas, não sei se 2, 3 ou 4 programas, vai depender do assunto que vai reverberar, né? Sobre pneumatologia, que na teologia é conhecido como doutrina do Espírito Santo. Logia fala de estudo ou tratado, né? Ali são duas palavras juntas. E pneuma está falando do Espírito Santo. Lá um pouquinho mais para frente no outro slide nós vamos dar uma explicação melhor sobre isso. Mas está ligado ao Espírito Santo como vento, como sopro, como inspiração do divino em nós. Então, quando nós tratamos do Espírito Santo, irmão, nós estamos tratando de um dos temas mais importantes da Bíblia, porque aqui em João 16, Jesus chegou a dizer assim, ó, o Consolador, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, olha o que ele disse, ele convencerá o mundo que ele está falando aqui das pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então aqui já fica uma lição, que para nós crermos em Deus, o Espírito Santo tem que atuar em nós. Se o Espírito Santo não falar o meu coração, e não falar o seu, não tem como a gente crer em Jesus. Não tem como crer em Jesus, né, pastor Davi? E quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe essa bênção do Espírito Santo, você glorifica o nome de Jesus. Jesus diz aqui, você só consegue glorificar o nome de Jesus se você tiver o Espírito Santo. É verdade. E ele diz mais, ele vai convencer vocês também da justiça, porque eu vou para meu Pai. O que Jesus está colocando aqui? A vinda dele à terra foi um ato da justiça de Deus que ele cumpriu na sua plenitude. Desde a sua encarnação, como nós falamos nos programas passados sobre Cristologia, se você quiser rever, tá lá no nosso Facebook, Davi Alencar Santana, tá na página da igreja, tá na página da Escola de Educação Teológica e tá também no YouTube. Então, você vai ver lá os programas sobre Cristologia. Tudo que ele fez foi na égide, na ajuda, no auxílio, na direção do Espírito, mas para cumprir a justiça de Deus. Então ele fala do juízo, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo, entenda isso em primeiro lugar. A atuação do Espírito Santo aqui na terra, ele vem cumprindo uma promessa divina, mas ele vem cumprindo 3 propósitos de Deus, para que o mundo, as pessoas creiam que são pecadores e que precisam da graça de Deus, creiam na justiça de Deus que Jesus veio aqui estabelecer através da sua vida, e no juízo, porque ele disse que quando a obra dele fosse consumada, Satanás já estaria julgado. Isso que é o mais importante. Jesus, quando ele fala isso, pastor Davi, ele já está dando ali o laudo. O diabo já está julgado. Né, já está julgado. Então, o que é a justiça, né, pastor Davi? A justiça é a verdade, né? A verdade, quando a gente fala de justiça, é a verdade. Então, Jesus, ele deixa o Consolador para a gente estar ciente dessas coisas. Exato. Então, ó, eu te convido a você, durante esses programas, todo programa eu acho que é importante, mas durante esses programas, começa a interagir com a gente e começa a pedir para Deus iluminar o seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Eu fico às vezes assim, pasmo com cristãos que têm anos de igreja, de frequência em cultos, e ainda não tem uma comunhão profunda com o Espírito Santo. E eu quero te convidar durante esses programas a entender a importância do Espírito Santo na sua vida e a importância da atuação dele para que você tenha um ministério abençoado, para que você tenha uma casa abençoada, para que você compreenda a palavra de Deus, porque nós lemos aqui também que ele nos faria lembrar aquilo que Jesus disse. Então, as verdades são aplicadas ao nosso coração através da ação e da
atuação do Espírito Santo em nós. Amém. Glória a Deus, pastor Davi. Só ele para nos lembrar das coisas que o nosso Jesus falou, né? A gente vê, né, pastor Davi, quando Jesus pergunta lá, quem diz os homens ser o filho de Deus? Então ali Pedro revela, tu é o Cristo, o filho de Deus vivo, ali revelado pelo poder do Espírito Santo. Jesus fala, não foi você que falou isso, foi meu Pai que te revelou, porque se não fosse isso, você também não saberia. Então, se nós não tiver o Espírito Santo, nós não sabemos de nada de Jesus. Verdade. E ó, só para corroborar o que você falou aqui, ó, na última parte aqui do texto que nós lemos, ele diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, de justiça, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, assim, se nós queremos conhecer mesmo a verdade, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Então, assim, eu senti um toque muito profundo e houve eu não vou nem falar que foi uma coincidência, mas foi uma cristocidência. No final do ano nós estávamos orando para fazer um propósito com a igreja. Deus colocou no nosso coração nós fazermos o Aviva DJL, que foi 6 noites de busca do Espírito Santo. Terminamos no domingo. E por cristocidência, eu não planejei isso. A gente vinha estudando as outras 3 disciplinas. Terminamos de estudar, de ter 6 ministrações sobre o Espírito Santo na igreja. Deus traz esse tema para nós tratarmos aqui algumas semanas. Só que tem uma coincidência maior. Não sou eu que elaboro o currículo da escola bíblica da nossa igreja. Quem elabora é a CPAD e elabora para o país todo. Quando eu vou pesquisar o currículo, porque a nossa escola bíblica está terminando hoje, nós vamos iniciar a semana, daqui 15 dias, o novo tema. Quando eu abro, verdades pentecostais, doutrina do Espírito Santo. Há uma preocupação de Deus, queridos, conosco, que a gente tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Eu não sei se o senhor já notou, você vai dar um testemunho aqui agora como uma pessoa que frequenta a igreja. Eu às vezes sou meio suspeito para falar, porque eu estou sempre no púlpito. Mas você não está tanto no púlpito quanto eu. A gente percebe ou não percebe quando uma pessoa vai à tribuna cantar, pregar, dar uma saudação, dar um testemunho, quando ela está cheia do Espírito Santo? Com certeza, com certeza. Por quê, né, pastor Davi? O que você acabou de dizer aí é muito importante. Muitas das pessoas, elas fazem aquilo por fazer mesmo. Então, que nem você disse, você tem que conhecer o Espírito Santo, você tem que saber como a obra do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Verdade. E como você falou, muitas das pessoas, você vê quando está ali, está apenas palestrando, mas não está isso, né? Não está sendo usado pelo poder do Espírito Santo, não está sendo usado pelo poder mesmo do Espírito Santo, né? Isso, e Jesus disse aqui pra gente, meus amados, Jesus disse, nós temos que conhecer a obra do Espírito Santo, porque se ele falou, pastor Davi, que ele ia deixar o Consolador pra gente, é porque a gente tem que buscar esse Espírito Santo, nós temos que ter esse Espírito Santo na nossa vida, porque senão nós não conseguimos fazer nada. Verdade. Então, ó, quando alguém canta, prega, dá testemunho, e ele tá cheio, porque assim, a pessoa pode ter o Espírito, e nós vamos entender isso ao longo das ministrações, mas ele pode não estar cheio, é diferente. E foi falado uma coisa no domingo pelo pastor Ademilson que eu guardei. Ele falou que um sábio estava tentando ensinar algumas verdades para um aluno, um mestre tentando ensinar para um aluno, e o aluno não aprendia. Aí eles foram tomar um chá. E naquela hora, os dois encheram as xícaras de chá. E o sábio, o mestre, pegou o chá e continuou derramando sobre a xícara do seu aluno, quando a xícara já estava cheia. E ele, mestre, para, já está transbordando. Ele, não, quero te ensinar uma lição. Ele falou, não, mas está transbordando. Ele falou, por que está transbordando? Ele falou, porque a xícara já está cheia. Aí ele falou, então você entendeu a lição agora? Ele falou, que lição? Sabe por que o que eu estou colocando dentro de você não entra? Porque você já está cheio. Já está cheio. Você está cheio de si. Você está cheio do orgulho. Você está cheio dos preconceitos. Então, o que eu quero colocar dentro da sua mente, do seu coração, você não recebe. Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, e nós vamos enfatizar muito isso durante todas essas ministrações, nós temos que nos esvaziar. Esvaziar. Quantas pessoas a gente vê que está cheio da soberba, cheio do rancor, né? E não consegue, você vê ali que não consegue receber o Espírito Santo. É como o pastor Davi falou, para você receber o Espírito Santo tem que se esvaziar, tem que buscar, né? E esse ensinamento que o Ademilson passou lá é muito interessante, porque o sábio queria ensinar a pessoa e tudo que ele falava, eu já sei, isso eu já sei. Então quer dizer, muitas das vezes, muitas pessoas acham que sabem todas as coisas, mas nós não sabemos nada. Se não for o Espírito Santo para nos orientar, nós não sabemos nada. É interessante o que você falou, a gente tem um módulo lá na Escola de Teologia chamado Didática.
que é a arte de ensinar o que você aprendeu. Porque tem gente que sabe muito, mas não tem mecanismos ou ferramentas para transmitir o que ela aprendeu. Então, às vezes, ela não consegue transmitir. E uma das coisas, um dos princípios da didática é que para você aprender, primeiro você tem que desaprender. Verdade. Às vezes, né, pastor Davi, a gente está num curso, por exemplo, eu faço curso de teologia reformada, né? Às vezes tem coisa que o pastor Enio tá falando lá, que às vezes eu acho que eu já sei, né? E daqui a pouco eu pergunto para ele, mas pastor, é isso mesmo que você tá falando? Tal. Ele me responde, fala, não, é desse jeito. Então a gente acha que sabe que tá falando, mas não sabe. Mas a gente tem alguém ali mais experiente, alguém que tá ali, que tá treinado para nos ensinar. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes nós temos que esvaziar para nós receber aquela mensagem que tá vindo dali da frente. Exato. Mais um detalhe sobre o Espírito Santo antes da gente passar para o próximo slide. Isso aqui é tudo revelação. E você vê, isso que Deus está mandando para nós. Isso aqui não estava no escrito. E você vê a importância, né, pastor Davi? A importância do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui sobre a importância do Espírito Santo. Quando a gente abriu a Viva DJL, eu pedi para Deus uma palavra, porque eu falei assim até para a igreja, eu ministro aqui já há 6 anos, o que eu vou falar de novo para esse povo? Prego no domingo, prego na terça, prego na quarta. Não que só eu pregue. Tem várias pessoas que me ajudam. Só que tem um porém. A gente fala muito tempo para as pessoas, você fica pensando, poxa, o que eu vou trazer de novo? E Deus colocou uma palavra no meu coração, inclusive está lá no YouTube, se você procurar você vai encontrar. Na primeira noite do ADJL, na abertura, eu falei sobre 8 níveis de relacionamentos com o Espírito Santo. E eu falei que você começa na conversão e você vai subindo de nível na proporção que você conhece Ele. Então, Deus não quer, eu até comparei essa vida espiritual com o Espírito Santo a um edifício. Você pode morar aqui embaixo, no primeiro andar ou no térreo. Quando você mora no primeiro andar ou no térreo, você pega todos os barulhos da rua, da vizinhança, das crianças que estão no playground. Por quê? Você está muito perto da terra. Só que na proporção que você vai subindo, você percebe, eu tive num prédio esses dias que tinha 15 andares, eu fui lá no 11º. Eu percebi como quando eu estou lá em cima, eu ouço menos o barulho lá de baixo, eu sou menos incomodado pelos ruídos. E outra coisa, a minha visão, ela cresce. De cima daquele prédio do 11º andar, você tem toda a visão. Eu tinha uma visão plena da região, né? Então é isso que Deus quer trazer para você através desses estudos aqui. Quando você mergulha na ação do Espírito Santo, e quando eu falo isso, eu falo de oração, graça, e falo de conhecimento, palavra. A Bíblia fala, antes crescer na graça e no conhecimento. Você precisa dos dois. E pastor Davi, muito interessante no Aviva DJL, é que foram 6 noites, 3 sextas e 3 domingos, com 6 pastores diferentes, né? Cada um com a sua visão, o mesmo tema, mas cada um com a sua visão, mas cada um sendo usado pelo Espírito Santo, cada um trazendo a sua mensagem. Então ali, você alimenta mesmo daquilo ali, porque você vê que aquelas pessoas buscaram ali, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a trazer aquela palavra, e ali você sai dali alimentado. Muito bom, queridos. Antes da gente ir para o próximo slide, vamos dar uma olhada nas redes sociais para ver como é que a gente está aí. Tem sempre uns amigos que não esquecem da gente, que está sempre nos acompanhando. Tem alguém na rede social aí, Hugo? Tem sim, tem 2 apresentadores aqui, ó. O pastor Mauro aqui mandou aqui, paz, meus amigos, Hugo, AMSI, Hugão e pastor Davi Alencar Santana, da Visão. Não posso estar aí hoje, mas estou aqui ligadinho. Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês. Shekinah puro. Mandou aí. Glória a Deus. É o pastor Mauro, apresentador aí do programa Shekinah, e também o evangelista Rick Pereira mandou aqui pra nós, pastor Davi. Paz e graça, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Gostaria muito de poder estar aí, mas por aí fica, cadê? Mas fica meio, não posso. Deus abençoe vocês. Ele falou que não dá porque tá meio corrido e não pode agora. Deus abençoe a vida do evangelista Rick. Nós sabemos aí a correria dele, né, pastor? Sabemos aí o que tá acontecendo aí na família, mas Deus abençoe. O dia que você puder, você vem estar aqui com a gente. Pastor Mauro, semana que vem vai estar conosco e é benção demais. É isso aí. Está conosco também o Cleiton Souza, um amigão nosso, mora ali na região do Butantã, morou muito tempo ali na nossa região, mudou com a sua esposa, a nossa irmã Ivanilde, para ali, comprou um apartamento ali, benção pura. Ei. E mandou aqui, ó, eu quero participar do curso de teologia. Lembrando os irmãos que nós vamos ter um sorteio de 3 cursos de teologia na próxima quarta-feira. E para participar, basta você colocar um comentário ou pelo WhatsApp 962523322 ou na live dizendo eu quero participar do sorteio do curso de teologia. Nós já vamos incluir o seu nome. E vamos ter também um outro sorteio, não é? É muito fácil, hein, pastor Davi? Esses seus cursos aí é muito fácil de participar. É só falar, eu quero participar do curso. Receber tudo de graça. Benção demais, que é isso. Então, e o outro sorteio, qual que vai ser, pastor Davi? O que vai acontecer?
acontecer? Na próxima semana, nós vamos começar uma série de 3 sorteios. Vamos fazer primeiro um sorteio a semana que vem. No último programa desse ano, vamos te dar um presente de ano novo. Depois, passado 15 dias, no meio de janeiro, nós vamos fazer mais um sorteio e te dar mais um presente. E no final de janeiro, nós vamos te dar mais um presente, certo? E quais são os presentes? Presentes são os livros do nosso querido presbítero Ademilson da Rocha. Nós falamos dele aqui, das pregações dele no domingo passado, né, pastor Davi? E são 3 livros abençoados do nosso querido Ademilson da Rocha. Fala aí os temas do livro, pastor Davi. O primeiro livro é... O primeiro, semana que vem nós vamos sortear. Ainda não é tempo de parar. Tá desanimado aí por causa de tudo que aconteceu esse ano? Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. O Passado segundo livro... 15 dias, nós vamos fazer mais um sorteio. Vai ser Por que não devo parar? Certo? E no final de janeiro, o último livro será sorteado. Vamos repensar um pouco sobre a vida. E ele já está com o 4º livro na editora para ser lançado em janeiro. Se for lançado em janeiro, a gente pega uns 2 ou 3 para dar para você em fevereiro. É a trilogia, hein, pastor Davi? E esse aqui é fácil. Para você participar desse sorteio, você só vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que trazer um comentário para nós em uma das nossas lives. Quem está comentando hoje já vai fazer parte do sorteio a semana que vem, certo? Menos o pastor Mauro. E o Rick. Mas os demais estão convidados a fazer os comentários na live, interagir conosco aqui na nossa programação e assim ganhar um livro aí de presente. É benção, não é? É benção demais, ó. O programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, meus amados, quer dar presente para vocês. Nós temos aí o curso de teologia e nós temos os livros do nosso querido presbítero Ademilson da Rocha. Faça parte aí do programa, mande aí seu comentário nas nossas lives que nós estamos transmitindo aí na página do pastor Davi Alencar e vocês vão participar desse sorteio para ganhar esses livros abençoados aí que eu vou falar para você. Livro de motivação, né, pastor Davi? Ademilson é só na motivação, então vai ser a benção para todo mundo aí. E ó, aqui ó, é experiência de vida, mas também muito conhecimento bíblico. Se você quer conhecer um pouquinho mais do pastor Ademilson Rocha, vai lá nas redes sociais. Ele tem um canal no YouTube e ele tem também um perfil no Facebook, Ademilson Rocha, e você vai ver lá muitas pregações, os programas Motivação em Deus que ele faz todo sábado, 10 horas da manhã, aqui pela rádio Fonte Vida, e junto com o diácono Abelardo e com o irmão Expedito, que também está... Obrigado, Expedito, estava domingo lá na nossa igreja também. Verdade. Só faltou você, Abelardo. Só faltou o Abelardo lá, hein? Mas logo, logo ele vai. Queridos, nós estamos caminhando para o finalzinho da primeira parte do nosso programa. Mas eu gostaria que a Sara colocasse o outro slide para a gente fechar essa primeira parte. Vamos ter um intervalinho de 5 minutos e quando for 5 horas em ponto a gente retorna. Vamos lá. Põe na tela cheia para a gente ler, por gentileza. É a disciplina, a doutrina do Espírito Santo, pastor Davi. Isso. É isso que está aqui, né? Vamos lá. Ela se evidencia através de sua personalidade singular, da sua divindade, dos seus nomes e símbolos, conforme revelados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o que nós vamos ver, irmãos? Daqui a pouquinho, nós vamos começar a estudar sobre a natureza do Espírito Santo. Para você conhecer alguém, a melhor forma de você conhecê-lo é você conhecer na sua personalidade. Então, nós vamos estudar hoje sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a sua divindade, seus nomes e os seus símbolos. Talvez não dê para estudar tudo hoje, então a gente continua na semana que vem. Mas nós já vamos dar uma ideia para você de quem é o Espírito Santo. E para a gente começar a entender quem é o Espírito Santo, eu vou pedir para a Sara colocar um áudio para a gente, porque a gente fez essas 2 perguntas. Quem é o Espírito Santo e qual a importância do Espírito Santo para você? Alguns irmãos responderam uma pergunta e alguns responderam a outra, que é o tema. O importante é que os irmãos tenham essa participação junto com a gente, que enviaram pelo WhatsApp. Amém. Graça e paz, amados. Sou o presbítero Rogério, aqui da cidade de Marília, da Igreja Comunidade da Fé. Irmãos, a importância do Espírito Santo em nossas vidas era fundamental, pois é Ele que nos inspira a pregar a palavra do Senhor. É Ele, irmão, que nos convence do pecado. É Ele que nos dá autoridade no nome de Jesus para fazer a vontade soberana de Deus. Então o Espírito Santo é muito importante, irmãos, porque quando nós tomamos uma decisão errada,
logo, se nós estivermos com o Espírito Santo ligadinho, ele já nos alerta. Então, o Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Deus abençoe a todos. Graça e paz, boa tarde, Pastor William, Igreja Batista Renovada. Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Qual a sua importância para nós? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Esse é um dos textos no qual Jesus fala sobre o Espírito Santo em um dos seus últimos discursos, na última noite, antes de ser preso e morrer na cruz. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que nós seríamos fortalecidos através do poder do seu Espírito. Podemos então dizer que feliz é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, eu estou com vocês, mas é vantagem para vocês que eu vá embora. Mas eles não entendiam isso. Jesus então diz, é bom estar comigo, mas é melhor que eu vá embora, porque virá outro Consolador que habitará dentro de vocês e estará convosco todos os dias, até a consumação do século. A pergunta é, qual a importância de ter o Espírito Santo? Ele nos guia nos nossos detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia, na nossa maneira de pensar, nas nossas decisões, nos ajuda na maneira de falar e também de agir. Seria muito bom ter vivido no tempo de Jesus, mas pelo que ele disse, é mais vantagem ter hoje dentro de nós o Espírito Santo. Amado, tem alguém muito importante dentro de você. Muitos, ao receber o Espírito Santo, deixarem de ouvi-lo porque achavam que aquilo foi apenas uma experiência. E foram correr atrás de outras experiências. Mas, na verdade, não foi uma experiência que essas pessoas tiveram. Foi uma pessoa vindo habitar dentro deles. Não se esqueça, tem alguém morando dentro de você. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e eu não sei a você, mas quando eu oro, eu fico mais sensível ao mundo espiritual, sensível à voz do Espírito que mora dentro de mim. A palavra nos diz que ele nos edifica por dentro e somos então semelhante a uma bateria sendo recarregada todos os dias por ele. A mesma certeza que você tem ao colocar a mão no seu rosto e sentir seus dois olhos, é a mesma certeza de que ele está dentro de você. Eu quero finalizar dizendo que a importância dele na nossa vida nos faz ser guiado por ele, livrado por ele, amado por ele, ouvimos ele, somos convencidos por ele, somos consolados por ele e temos ele como nosso penhor da nossa salvação. Ele é o nosso seguro, ele é o nosso guia fiel e ele é o guia que tem guardado a nossa vida para o dia da salvação, tá bom? Obrigado pela oportunidade, um beijo no teu coração e que Deus possa abençoar o teu dia e abençoar também esse programa maravilhoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Que bênção, hein? Tivemos aí a participação, irmão, do presbítero Rogério, lá de Marília, e do pastor William, da Igreja Batista Renovada aqui em Piraporinha. Deus abençoe a vida de vocês. Que profundidade aí nós ouvimos nessas duas falas desses dois pastores. É bênção demais, hein, pastor Vinho? Uma coisa interessante que ele falou ali é que o Espírito Santo nos guia, né? Aí ele falou, antigamente tinha Jesus. Jesus, ele orientava as pessoas, ele ensinava, né? O Espírito Santo, ele nos orienta, né? Então é muito importante nós termos o Espírito Santo. Muito bom. Queridos, nós vamos para um intervalinho de 5 minutos, mas daqui a pouquinho nós vamos tomar uma água e nós já estaremos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, segunda parte. Quem é o Espírito Santo? Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Já sei, o gás acabou logo na hora daquele almoço em família. Ou talvez no momento que estava assando aquele bolo delicioso de chocolate. Ah, não precisa se preocupar. Porque através do Disque Dudu, você tem água e gás com agilidade e rapidez, ligando ou mandando um WhatsApp no 94783-7219, 94783-7219 ou 95726-2223, 95726-2223. Ou retire até a Rua Cardeal número 181, no Jardim Fabiana, em Budas Artes, São Paulo. Aceitamos todos os cartões. Disque Dudu Água e Gás, distribuindo sempre com o melhor preço para toda a região. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Se você tem viagem marcada para um país ou cidade com transmissão local e não puder adiá-la, proteja-se e siga todas as orientações das autoridades locais. Saiba mais no site saude.gov.br/coronavírus. Anvisa, Ministério da Saúde, Governo Federal. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br. Agora você pode ficar por dentro de tudo o que acontece na Fonte Vida. Acesse nossa página no Facebook. Lá você irá acompanhar nossas novidades, tudo em primeira mão. Além disso, quadros que são feitos somente para a nossa rede social. Acesse agora mesmo www.facebook.com/fonteevida, www.facebook.com/fonteevida. E não se esqueça de curtir nossa página. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Fonte Vida FM. 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Vai
isso aí, querido. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da ADJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E aqui nós temos várias pessoas aqui nas redes sociais. A gente compartilha o link do programa. Às vezes a gente demora um pouquinho para entrar no ar, é que a gente está mandando para as nossas playlists aí, para as nossas listas de transmissões. E aqui mandou retorno para nós o presbítero Rogério, o pastor França, minha cunhada a pastora Cláudia, da comunidade cristã Emanuel, diaconisa da nossa igreja, a irmã Cileide, a nossa irmã Leide, pastor Edinaldo Pinheiro, pastor Cícero, enfim, muitos amigos aqui, presbítero Aldemir Pinheiro também, são irmãos que nos dão um retorno aí pelo WhatsApp. Bastante então, gente, Deus abençoe vocês, beijo no coração de vocês. Fala, ó, tô assistindo, dá um joinha, chegou o link. Não esquece de compartilhar, né, pastor Davi? Tem que compartilhar, porque a gente sempre fala que às vezes tem pessoas que estão em outro lugar, que são amigos de vocês e não são nossos amigos nas redes sociais, e eles podem estar querendo ouvir o programa. Então compartilha no seu Facebook, que aí eles vão ver os seus amigos. É verdade. Ontem eu ouvi uma explicação do pastor Silas Malafaia, na mensagem que ele estava pregando, sobre a diferença de conhecimento e informação. Ele estava dizendo o seguinte: a informação é algo que chega para você de forma desconectada, não tem a ver com a sua realidade, não está o pensamento organizado. O conhecimento não. Ele vem ligar à sua realidade, ele vem de forma organizada, ele vem de forma planejada e vai te trazer edificação. Então, muitas das vezes a gente compartilha, até pelo WhatsApp mesmo, pelas redes sociais, muita informação que não vai trazer grandes edificações para as pessoas. Agora, um programa como esse não é porque eu faço, é o teor do programa, né? É o teor, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, né, pastor Davi? Eu até comentei com o pastor Davi aqui, eu vou até falar no ar, né? A gente vê pessoas aí compartilhando cada coisa que não tem nada a ver, né, pastor Davi? Que não traz edificação para ninguém. E a gente vê aqueles compartilhamentos, aquelas pessoas. Isso. Mas aí a gente faz um trabalho excelente aqui, busca aqui um curso de teologia gratuito, né, Davi? Falando hoje sobre a doutrina do Espírito Santo, e a gente não vê que as pessoas dão muita ênfase a isso. E às vezes é muito importante as pessoas que estão querendo ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas aí querendo ouvir a palavra de Deus, pastor Davi. É verdade. Então, assim, quando você compartilha o link do nosso programa, além de você estar edificando vida, você está cumprindo o ID de Jesus. Verdade. Porque Jesus falou para nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. E hoje, com as redes sociais, aí nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Devemos compartilhar o reino de Deus através de todos os meios possíveis. E aqui nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. E o nosso tema hoje, nós estamos falando sobre quem é o Espírito Santo. Eu vou pedir para a Sara colocar ali mais um slide para nós e nós vamos continuar aqui nos nossos comentários. Que Deus abençoe sua vida e que nesta tarde o Espírito Santo possa atuar de forma sobrenatural na sua vida e no seu ministério. Tela cheia para nós, Sara, por favor. Então, falando sobre o Espírito Santo e sua personalidade. Considerando o que a Bíblia ensina quanto à personalidade do Espírito Santo, concluímos que ele não é simplesmente uma influência ou uma força ativa de Deus, como alguns creem e ensinam erradamente ou erroneamente. O Espírito Santo é uma pessoa divina, como nós mostraremos a seguir. Então, volta para nós aqui, Sara, por gentileza. O que nós queremos passar para você? Existe um grupo religioso aqui no Brasil e no mundo, pseudo-cristão, chamado Testemunhas de Jeová. Nós não estamos aqui para criticá-los, mas nós estamos aqui para expor o que a Bíblia diz. E o que essas pessoas ensinam? Entre alguns ensinamentos que não têm amparo nas Escrituras Sagradas, na sua exegética, o que eles dizem? Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não pode se relacionar com o homem, irmão Hugo, e eles dizem que eles chamam ele da força ativa de Deus. É como se fosse, eles comparam ele com a eletricidade. Meu Deus, hein? Né? E isso diminui muito o Espírito Santo. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Não uma pessoa no sentido de ser humano, mas é alguém que tem vontade, inteligência, sentimento, e nós vamos ver isso a partir de agora nos outros slides, trazendo referência, porque a primeira forma de você se relacionar bem com alguém é você conhecendo essa pessoa. Quando você não conhece bem alguém, você pode falar ou fazer coisas que entristecem essa pessoa e que essa pessoa não gosta. E isso pode fazer, sabe o quê? Afastar essa pessoa de você. Então, quando você conhece o Espírito Santo e começa a ficar sensível a ele e a sua voz,
a sua vida muda, irmão. Muda da água pro vinho, pastor Davi. Muda de uma tal forma que nós nem acreditamos, né, pastor Davi? E é igual você falou, como que eles consideram que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? E é a palavra de Deus. Tá escrito na palavra de Deus que ele é uma pessoa. Nós vamos dar várias referências bíblicas aqui agora. E quem estiver aí nos assistindo, acompanhe com nós nas escrituras, né, pastor Davi? Que nós não queremos falar com a nossa palavra, nós queremos falar com a palavra de Deus. É verdade. Tem um texto bíblico que diz que nós devemos tomar cuidado para não ir além daquilo que está escrito. Isso ensina pra gente uma regra de hermenêutica que diz assim, onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Então, nós temos que aprender a falar mais as Escrituras. Às vezes a gente fala muito, mas baseado no nosso pensamento próprio. E às vezes a gente erra muito. Quando a gente fala pautado pelas Escrituras Sagradas, a probabilidade da gente errar é bem menor, não é, irmão? Verdade, pastor Davi. E quando alguém fala para vocês que o Espírito Santo não é uma pessoa, pastor Davi, não está falando referente à Escritura. Está falando coisa própria. Porque se está escrito na palavra de Deus, nós temos que ver o que está escrito na palavra de Deus. Então, por exemplo, eu falar para você que o Espírito Santo não se relaciona, não é isso aqui, eu estou tirando da onde? Dos meus pensamentos, que eu acho que é isso? Então vamos ver o que a Escritura diz sobre isso. Exatamente. Então vamos lá. Olhando para aqui para o nosso próximo slide. Pode colocar para a gente aí, Sara, por favor. Vamos lá. Entendendo sobre o Espírito Santo. Pode pôr na tela cheia. Lê pra gente lá, Hugo, por favor. O Espírito Santo, né, pessoal, que nós falamos, em primeiro lugar, ele tem nomes que o identifica como uma pessoa. Está lá em João 14,16, pastor Davi. Isso. Que diz assim, ó, pode ler aqui ou continua lendo lá? Vamos continuar, depois a gente vamos vai lá, então vamos lá. Ele tem nomes que o identifica como uma pessoa, está lá em João 14,16. 2. Ele se identifica com o Pai, com o Filho e com todos os cristãos. 3, pastor Davi, ele tem poder de decisão. 4, ele pensa, ele tem vontade própria, sente tristeza, revela, ensina, dá testemunho de nossa filiação com Deus, intercede, fala, comanda, testifica de Jesus. 5, alguém pode mentir-lhe. 6, pode-se blasfemar contra ele. Então, tudo isso aí que nós vimos, queridos, são provas inequívocas que o Espírito Santo é uma pessoa. E agora nós vamos começar a ler as referências bíblicas sobre este assunto. Vamos começar lá com a primeira. Pode colocar aqui, Sara, por gentileza. Então, primeiro, ele tem nomes que o identificam com uma pessoa. João capítulo 14, versículo 16. E diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, olha só, o primeiro nome dele aí, pastor Davi. Consolador. Quando nós falamos de Consolador, irmãos, da forma que Jesus colocou aqui dentro do contexto, o Consolador viria para substituí-lo. Uma força ativa, uma eletricidade, um poder qualquer, não poderia substituir uma pessoa, que era Jesus. Não tem como. Não é verdade? Pode. É que nem para pensar, você trabalha numa cozinha, você é uma pessoa. Existem algumas funções que as máquinas podem fazer. Agora existem coisas que só você, que é uma pessoa, pode realizar. Então, se colocar uma máquina no seu lugar para o atendimento, algumas coisas vão ficar em abertos, porque essa máquina não vai conseguir te substituir plenamente. Então, no caso de Jesus, aqui diz, nós entendemos aqui pelo nosso estudo, que ele tem nomes que o identifica como uma pessoa, e um desses nomes é Consolador. Ou seja, tudo que Jesus foi para os discípulos, os consolando, durante 3 anos e meio de ministério, o Espírito Santo agora seria para essas pessoas, Hugo. Verdade, seria para essas pessoas como o Consolador. E aqui, pastor Davi, escrito com letra maiúscula. Então é nome próprio mesmo. Então ele tem nome, ele é o Consolador, é aquela pessoa que vai te consolar, que vai te ajudar. Só ele pode fazer isso por nós. É isso aí. Segundo, ele se identifica com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos os cristãos. E aqui tem 2 referências para a gente ler. A primeira é Mateus 28, 19 e a segunda aos Coríntios 13, 13. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Só para a gente entender aqui, irmãos, esse texto bíblico, ele foi proferido por Jesus assim que ele ressuscitou,
passou vários dias com seus discípulos, dando provas inequívocas que ele tinha ressuscitado, e agora ele os abençoou ali no Monte das Oliveiras e deu as últimas instruções, conhecida como a Grande Comissão. Ele chamou seus discípulos e disse: estou dando uma missão para vocês agora cumprirem juntos. Vocês vão por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, vão discipular as pessoas e vão batizá-las em nome do Pai, do Filho que sou eu e do Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo, Hugo, ele aparece em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Isso demonstra a sua personalidade. Personalidade forte também, pastor Davi, porque, veja só, ele está aqui com a Trindade trabalhando junto com o Pai, que é o Eterno, junto com o Filho e ele, que é o Espírito Santo. Então, tem a sua própria natureza, que é o Espírito Santo. Pastor Davi, mais outro. Agora vamos ler o outro. 2 Coríntios 13, 14, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13, 14, pastor Davi. Nós que somos evangélicos sabemos o que é isso, né? Isso aqui é recitado quase todos os cultos pra gente. O que é isso, irmão? Isso é a bênção apostólica, né, pastor Davi? Isso é a bênção apostólica. Eu até fico assim meio cabreiro, rapaz, que tem obreiro que tem 30 anos de obreiro e ainda não aprendeu da bênção apostólica. Fala em nome do Pai, fala em nome do Filho, esquece o Espírito Santo. Fala do Espírito Santo, esquece o Pai. Então, sabe o que acontece, pastor Davi? Uma vez eu achei interessante isso aqui. Eu estava no ministério uma vez e o pastor não estava lá no dia. Quem estava lá era um obreiro. Sim. Aí ele tinha uns convidados. Ele chamou um pastor que estava lá convidado para vir dar a bênção apostólica. Aí depois eu perguntei para ele: ué, mas por que você não deu a bênção apostólica? Não posso fazer isso, só quem pode fazer isso é o pastor. Eu falei: mas quem foi que falou isso para você? Que só o pastor, na verdade, pode fazer existe um costume litúrgico, né? Que é assim, sempre que tem uma pessoa que é autoridade maior do que você na igreja, isso a gente aprende na escola de obreiros, você dá a honra para essa pessoa. Então, por exemplo, quando não tem ministros, às vezes, em algumas igrejas, a pessoa dá a bênção apostólica. Em outras igrejas, a pessoa até, isso é costume, isso é protocolo, a pessoa até é instruída a não dar a bênção apostólica, a terminar o culto simplesmente com oração. Amém. E dizer Deus abençoe, né? Tem ministérios que levam isso muito a sério. Então, agora, o teor disso aqui é que coloca em pé de igualdade na bênção apostólica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só um detalhe, eu sempre oriento meus alunos de teologia, quando eu estou falando sobre a questão ministerial. Se você tiver dúvida de como é a bênção apostólica, ou de como citar a Trindade, lê 2 Coríntios 13, 14. Se você lê o texto no final do culto, você está dando a bênção apostólica. E aí é verdade. Não tem como errar. Não tem como errar, porque vai estar tudo lá, tudo marcadinho, bonitinho, né, pastor Davi? E ali ele dá uma instrução, por que ele chega nesse final aqui falando essas coisas, né, pastor Davi? Então ele instrui primeiro ali tudinho, quando chega no final, capítulo 13, versículo 14, no final ele dá essa bênção apostólica, que é a bênção. E era uma coisa comum naquela época na igreja apostólica, sempre terminar as cartas e terminar as reuniões com essa bênção, em nome da Trindade. Cada palavra que é dita por cada pastor, por cada bispo, por cada reverendo que libera a bênção, muda um pouco, mas as três devem ter a Trindade. E aqui é a forma que o apóstolo Paulo mais usa, é a forma mais comum na igreja. Mas o que nós estamos evidenciando aqui é que o Espírito Santo, nesses dois textos, ele está em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Em terceiro lugar, nós entendemos que ele, como uma pessoa, ele tem poder de decisão. Isso está lá em Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui é Paulo falando. Houve um concílio na igreja primitiva, porque as pessoas estavam com dúvida se aqueles que aceitavam a Cristo, que eram judeus, deviam continuar guardando preceitos da lei ou não. É como se tivesse sido a primeira convenção pastoral, Hugo, o primeiro concílio daquela época. E ali eles determinaram algumas coisas. Entre elas, era que a lei judaica não deveria ser guardada pelos gentios para que esses fossem salvos. E aqui o texto diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está falando de poder de decisão. Então, o Espírito Santo tem poder de decidir sobre as nossas vidas. Então, se ele fosse uma força ativa de Deus, ou apenas uma mera influência ou um poder, né? Na verdade ele tem poder, mas ele não é poder.
O poder é inerente dele, da sua natureza. Verdade. Mas não confundir, é como se a gente confundisse o gerador da eletricidade com a eletricidade, né? São coisas distintas. E muito interessante, né, pastor Davi, que aqui ele estava, igual você falou, ele estava decidindo algo. Então eles podiam ter falado assim, pareceu bem para nós. Não, eles colocaram o Espírito Santo em primeiro lugar. Orientando. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós para decidir essas coisas aqui nesse concílio. Tem um outro texto também em Atos, quando os discípulos estão orando para separar um grupo de obreiros que iriam pregar em Antioquia. E aí a fala dos apóstolos é assim, e disse o Espírito Santo a nós, separai-me para o ministério Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Verdade. Então nós vemos o Espírito Santo como pessoa falando, ministrando, orientando. E já vamos para o quarto ponto aqui. Como ele é uma pessoa, como ele tem personalidade, ele pensa, ele tem vontade própria, possui sentimentos e emoções. E assim ele sente tristeza, ele revela, ele ensina, ele dá testemunho de nossa filiação com Deus, ele intercede, ele fala, ele comanda e ele testifica de Jesus. E nós vamos ver aqui algumas referências bíblicas, como eu falo sempre, como o irmão Hugo fala sempre, como o pastor Mauro fala sempre. A gente não quer falar de nós mesmos, a gente quer falar a palavra. Então vamos ver os versículos bíblicos que apoiam isso que nós estamos dizendo. Romanos 8, 27. 8:27, Romanos 8:27, tem aqui no nosso Romanos 8, aqui não aparece o 27, pastor Davi, 26. Então veio 1 Coríntios 2, 12 e 11. Ah, sim, tá aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. Aqui fala da vontade. O Espírito Santo ele tem vontade própria. E aqui diz que quando... 1 Coríntios 12, Paulo está falando dos dons espirituais. E está dizendo que o Espírito Santo reparte os dons da forma que ele quer. Ou seja, então ele tem vontade. Segundo, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não o quê? Entristeçais. Tristeza é o quê? Sentimentos, né, pastor Davi? Como você pode entristecer a eletricidade? Como você pode entristecer o tempo? Não tem como, só entristece uma pessoa. Uma pessoa. Então, e outra coisa, quando nós lemos Efésios 4, você vai ver que o que entristece o Espírito Santo é o pecado. Ele fala de um monte de atitudes ali que nós, como nova criatura, devemos abandonar. Nos vestir do novo homem que se reveste de Deus a cada dia, vai se tornando cada dia mais semelhante com Cristo, vivendo o caráter de Cristo. Então, busca comunhão com Deus para que você não venha viver uma vida de pecado e assim o Espírito Santo fica triste com você. E esse mesmo Espírito Santo que te convence do pecado, ele fica triste por causa do pecado. É verdade. Mais uma referência para nós aqui, depois nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Escola de Educação Teológica Querigma. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Por quem? Espírito Santo, inspiração. Tem que ser por uma pessoa. Então, assim, está sendo dito que os homens, quando escreveram a Bíblia, eles não escreveram simplesmente porque eles queriam, mas porque o Espírito Santo os levou a fazer aquilo. É que nem nós, quando estamos no ministério, eu costumo dizer que o ministério pastoral é um tanto espinhoso, porque você passa por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas adversidades. Mas quem te inspira, irmão Hugo, a continuar? É o Espírito Santo. Pastor Davi estava conversando com um amigo também essa semana, olha só que benção, falando sobre pregações. E aí ele comentou comigo, ele falou assim, Hugo, às vezes a gente estuda, faz teologia, faz essas coisas, mas na hora que a gente vai pregar é outra coisa. Aí eu falei para ele assim, isso, quando a gente estuda, a gente está tendo conhecimento. Quando a gente prega, a gente tem que ter inspiração. E para a gente ter inspiração, a gente tem que estar inspirado pelo Espírito Santo. É isso aí. E para ter bastante inspiração, irmão, é bom a gente estudar. Não é? E quando a gente estuda, o Espírito coloca muito conhecimento no nosso coração, e aí quando a gente abre a boca, a Bíblia fala que o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas. Então, eu quero pedir para a Sara soltar para nós aí a vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, para que você venha conhecer um pouco mais do trabalho que nós fazemos. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado,
que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. É isso aí, queridos. E a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com uma promoção que está terminando. Só tem mais uma semana aí. Até o aluno que se matricular até o dia 31 deste mês vai poder levar um outro aluno para estudar de graça. É a promoção 2x1. Você paga uma mensalidade só e o outro aluno vai estar estudando de forma gratuita. Observação, é apenas uma apostila para vocês compartilharem, ok? Então, o aluno pega a apostila, estuda em casa durante o mês e nós temos 2 encontros quinzenais numa segunda-feira lá na nossa igreja, lá na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. 2 segundas-feiras por mês, das 19h30 às 21h. Cada mês você vai estudar uma apostila como essa que o Hugo está colocando aí para você ver. Essas apostilas têm de 40 a 50 páginas cada uma. A duração do curso é de 18 meses, então são 18 módulos como esse. Cada mês um módulo diferente. Concluindo os 18 módulos, você pega o seu certificado com o seu histórico, com todas as suas notas e com a declaração aí que você concluiu o curso avançado em Teologia e Liderança, para você levar para outra escola quando você quiser continuar os seus estudos, ou até mesmo para você apresentar numa igreja, para você... tem igreja que exige hoje, né, Hugo? Exige. Quando você vai ser separado para obreiro, diácono, presbítero, pastor, e a gente já tem formado vários obreiros ali na nossa igreja e tem contribuído com esse ministério. É bom ter pelo menos um conhecimento básico, né? Ajuda bastante, porque aí você vai ter conhecimento de liderança, teologia, doutrinas bíblicas, Bíblia e família. São 5 áreas que a gente trabalha bastante dentro desse curso, ok? Para maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 96252-3322 ou acesse a nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com ou ainda acesse as nossas páginas no Facebook e no Instagram, ok? E nós também estamos com um sorteio para a próxima semana. Nós vamos sortear gratuitamente 3 cursos básicos de Teologia e Liderança. Você só precisa comentar na nossa live: eu quero participar do sorteio do curso. E aí nós vamos incluir o seu nome na caixinha aqui e a semana que vem vamos sortear 3 cursos básicos em Teologia, totalmente gratuito, totalmente à distância. Você vai receber no seu WhatsApp ou no seu e-mail, ok? Outro detalhe, a partir da semana que vem nós vamos sortear esses 3 livros aqui, essas 3 obras abençoadas. Essas 3 obras do pastor maravilhosas. Ademilson Rocha. Qual o nome dos livros aí? O primeiro livro é Ainda Não É Tempo de Parar, Esse pastor nós vamos Davi. sortear Ainda a não semana é tempo que vem. de parar. Semana que vem. Na próxima semana nós vamos sortear o livro
por que não devo parar? Primeira quinzena de janeiro, por que não devo parar? E na terceira, E no finalzinho de janeiro, vamos repensar um pouco sobre a vida. 3 obras Olha só que aí que o bênção. programa Crescendo no Conhecimento de Cristo quer dar para você. Para você receber esses livros, basta você participar fazendo um comentário nas nossas lives aqui no Facebook, ok? Aqueles que já estão comentando hoje já vão participar do sorteio a semana que vem. Queremos te dar um presente aí de ano novo, ok? Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de participar aí das nossas lives. Nós vamos continuar aqui com o nosso tema, falando um pouquinho mais sobre quem é o Espírito Santo. Vamos ler aqui um pouquinho mais de referência aqui, Hugo. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muito bem. Aqui, irmãos, nós estamos vendo o relacionamento que o Espírito Santo faz com que a gente tenha com Deus. Então, só quem pode fazer isso é uma pessoa. Ele vai trabalhando nos nossos corações e nos levando cada dia mais perto do Senhor. E porque sois filhos de Deus, Ele enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, né? Então, a palavra Abba significa pai, paizinho, painho, dependendo aí do dialeto. Paizinho, né? Com carinho, né, pastor Davi? Ele clama, hein? O Espírito Santo, ele clama. Pai, olha, ele está clamando ali para nós. Não tem como nós resistir ao Espírito Santo, pastor Davi. Quando nós temos uma comunhão com o nosso pai, irmãos, nós não temos dificuldade nenhuma de chamar ele de papai, né? Não tem vergonha. Então o Espírito Santo leva nós a ter essa intimidade com o Pai. Outra referência aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Ele diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, que coisa linda. Sabe o que eu aprendo aqui, Hugo? Muitas das vezes a gente vai orar e a gente dobra os joelhos e não tem nem palavras. Às vezes a angústia está tão grande, às vezes você perdeu alguém que você ama, às vezes tomou um tombo na vida aí, em alguma situação, e aquilo machuca você profundamente. Aí você vai orar, não sai nem palavras. Mas a Bíblia diz que nesse momento o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É do fundo mesmo, né, pastor Davi? Exato. Esse gemido inexprimíveis diz que é lá do fundo. É aquela coisa que você não consegue mais, que você não tem mais forças. Então o Espírito Santo ali, ele intercede por nós com esse gemido. Então, você imagina, pastor Davi, nós às vezes vamos pedir algo para Deus, nós já pedimos com aquela força. Imagina o Espírito Santo intercedendo por nós com esses gemidos inexprimíveis. Será que Deus há de não nos dar o que nós pedimos, pastor Davi? É verdade. Então o Espírito Santo intercedendo por você fica muito mais fácil, mas para isso ele tem que estar habitando em você, ele tem que estar morando em você. Você tem que ser morada, você tem que ser casa dele, ok? Outra referência aqui que fala sobre essa atuação do Espírito Santo na nossa vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa linda, Hugo. Aqui ele está fazendo duas coisas. Aqui, primeiro, ele está falando, e segundo, ele está fazendo uma promessa. Uma promessa. Aquele que ouvir o Espírito Santo, ele vai dar de comer a árvore da vida, meus amados. É aquilo que nós não vai ter fim, pastor Davi. É aquela coisa eternamente. Então, quando ele fala da árvore da vida, é que você não vai morrer. Então, obedeça o que o Espírito Santo está dizendo, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, que você vai frutificar dessa árvore da vida de Deus. Queridos, que você possa guardar essas palavras no seu coração. Nós vamos ler apenas mais uma referência bíblica e depois nós vamos ouvir um louvor aí com o Ministério de Louvor lá da ADJL, o louvor Pai Nosso. Vamos aí à última referência antes do louvor, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E veja como ele é uma pessoa, hein, pastor Davi? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Que coisa linda, hein? Você sabe o que aconteceu aqui, Hugo? O Espírito Santo estava dizendo assim, olha, você quer ir nessa direção, mas não é isso que eu quero para a sua vida.
Será que o Espírito Santo faz isso com a gente hoje, Hugo? Faz muito isso com nós hoje, pastor Davi. Muitas das vezes nós queremos ir por um lado e o Espírito Santo mostra para nós, não é esse lado que eu quero que vocês vá, é para esse lado. E que benção que aconteceu isso. Olha só, se o Espírito Santo não intercede ali para nós, hoje nós não conseguiríamos chegar até esse evangelho. Então, através disso, o evangelho chegou até nós, pastor Davi. É verdade. Coisa boa, Hugo, é a gente ser dirigido pelo Espírito Santo. E para ser dirigido pelo Espírito Santo, a gente precisa conversar com o Pai Nosso. Então nós vamos ouvir esse louvor aí com o Ministério de Louvor da DJL. Pai Nosso é um louvor que expressa a oração que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer. Amém. Crescendo no conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração.
terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e na Rádio Bom de Vida FM 87.5. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. É isso aí, queridos. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, de volta aqui. Estamos falando sobre quem é o Espírito Santo. E eu gostaria de ouvir aí pelo menos mais uns 2 áudios de pessoas aí que mandaram a sua participação respondendo a nossa pergunta: quem é o Espírito Santo e qual a importância dele na vida delas. Põe só um, Sara, põe só um por causa do nosso horário. Vamos ouvir mais um áudio. Pai do Senhor, Pastor Davi, Pai do Senhor, todos os irmãos da rádio. Quem fala é presbítero irmão Aldemir Pinheiro, da Assembleia de Deus do Belém, setor 14. A pergunta é: quem é o Espírito Santo? A gente sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando pensamos na Trindade, eu gosto de usar uma expressão ou um texto de Norman Geisler. Ele define que Deus, a Trindade em si, ela se assemelha ao Sol. E ele define, usando como parábola, dizendo que a estrela Sol representa Deus, os raios solares que emanam da estrela representa Jesus, e o calor que nos aquece e nos alcança representa a pessoa do Espírito Santo. Então eu acho essa definição a definição mais clara a respeito da Trindade e em si do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, ele é a manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo na vida do ser humano. Amém? Deus abençoe. Que ilustração bonita, hein? Benção pura, nossa, aqui ali é para a pessoa entender mesmo, né, pastor? É uma parábola, mas é para a pessoa entender, né? Uma excelente analogia. Quero agradecer a participação do presbítero Aldemir, lá da Assembleia de Deus do Belém, meus irmãos, meus amigos com quem eu congreguei durante mais de 12 anos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir para a Sara colocar as nossas vinhetas aí, da nossa parceria lá com a EMEP. A IMEP fez uma parceria com a DJL e toda sexta-feira o professor Leandro Gouveia, ele dá aula de música lá na nossa igreja. Então a vinheta vai explicar melhor. E depois também já soltar a vinheta da Casa de Recuperação, que é um amigão nosso, pastor Hamilton Prachedes, que faz um trabalho maravilhoso com dependentes químicos. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 961
34, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo ou minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Muito bem, queridos. Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Quem é ele? Estamos falando que ele é uma pessoa e tem atributos e atitudes de uma pessoa. Vamos ler mais uma referência aqui em João, capítulo 15, versículo de número 26. Amém. Diz assim, pastor Davi: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, aí é outra pergunta. Será que uma força ativa, será que um simples poder consegue testificar de alguém? Testificar significa dar testemunho. Né? Será que consegue? Então, nós estamos vendo aqui que características que deixam claro que o Espírito Santo não é uma mera força, um mero poder. Apesar dele ter poder e influência na nossa vida, ele não é uma mera influência, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele se relaciona conosco e ele quer se relacionar conosco. Atos capítulo 5, versículo 3, tem mais um detalhe. É dito que, como pessoa, nós podemos mentir para ele. Olha que situação. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, para quem não conhece o contexto, Atos capítulo 5 conta que Barnabé, ele vendeu uma propriedade e ele deu aquele dinheiro. Ninguém mandou ele fazer isso, ninguém o desafiou a isso, ele sentiu o desejo no coração. E como os discípulos viviam em comunidade, Hugo, ele foi lá e doou para aquela comunidade cristã o dinheiro daquela propriedade. Safira e Ananias viram aquilo e sentiram como se fosse uma inveja no coração. Venderam a propriedade também, esconderam uma parte também, ninguém mandou eles vender. Eles esconderam uma parte e disseram: ó,
nós vendemos a propriedade e vamos dar o dinheiro também para a igreja. Só que quando eles fizeram isso, o Espírito Santo revelou para Pedro que eles estavam mentindo, que eles só tinham dado uma parte do dinheiro. E Deus não estava obrigando eles a dar nada. Só que eles estavam mentindo para Deus, mentindo para o Espírito Santo. Então, eles estavam mentindo para uma pessoa. Então, que nós possamos entender, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele se entristece, ele se alegra, ele nos abençoa, ele muitas vezes se afasta por causa das nossas atitudes. Então, o que nós fazemos vai evidenciar como está o nosso relacionamento com o Espírito. Ele não é uma mera força ativa, ele é uma pessoa e quer se relacionar conosco. E a última referência que nós queremos ler hoje aqui falando sobre essa questão é que, por ser uma pessoa, pode se blasfemar contra ele. E a Bíblia fala que todo pecado seria perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Verdade. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Poxa vida, irmão, olha para isso aí. Jesus estava alertando porque as pessoas estavam falando que ele estava expulsando demônios pelo dedo de Beelzebu e não pelo poder do Espírito. Então isso ficou claro que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então isso é muito sério, que a gente possa levar a sério o nosso relacionamento com Deus e tomar cuidado com as palavras que nós falamos contra Ele. Então nós chegamos nos 5 últimos minutos do nosso programa. Eu quero soltar aqui o último parceiro nosso aqui, que é o LMG Eventos, do nosso irmão Leandro Gouveia, e logo após nós voltamos para as nossas considerações finais. Mas olha, valorize o Espírito Santo, ele habita em você e ele te ama. Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento. É isso aí, queridos. Voltamos para as nossas considerações finais e eu quero fechar a minha reflexão sobre o Espírito Santo
com Efésios 5,18, que diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que o Espírito Santo possa encher a sua vida e que você possa ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém, pastor Davi. Como nós estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa, deixar aqui a bênção apostólica para todos os nossos ouvintes, pastor Davi, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça, meus amados, um presente de Deus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão, pastor Davi, nós só temos com pessoas e com Deus e com o nosso Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, coisa linda. Então, a semana que vem, às 16 horas, na quarta-feira, nós continuamos com a nossa série de estudos sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos aprender a semana que vem que o Espírito Santo é Deus. Nós vamos ver que ele tem atributos, nomes e características e atitudes que demonstram que ele é Deus. Irmão Hugo, como é que tá hoje? Vai pra igreja? Vai pro estudo? Hoje eu tô tranquilo, pastor Davi. Hoje eu tô de aula? folga, hoje não tem nada. Hoje é só bênção em casa mesmo, ler a palavra de Deus em casa quando chegar, e é só alegria. É isso aí. Então hoje nós temos o fechamento da nossa escola bíblica, lá na rua Capitanias Hereditárias, número 964, lá no Jardim Letícia, na DJL. Você é meu convidado. Estamos fechando uma série de lições sobre o livro do patriarca Jó. E passando daqui 15 dias, semana que vem nós não teremos reunião, não teremos culto, teremos o culto apenas nos domingos. E quando for na outra quarta-feira, nós teremos a primeira aula sobre a doutrina do Espírito Santo, verdades pentecostais, lições bíblicas da CPAD. Que Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência. Fica com Deus. Olha, um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Amém. Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, todos aí que estão aí até agora conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deus abençoe São Paulo e Deus abençoe o Brasil. Você precisa saber e fazer. Ele é